Você não vai conseguir se você não acreditar em si mesmo. Quando disseram isso pra gente, fez todo o sentido, porque é como se fosse um pré-requisito. É necessário ter autoconfiança para conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas para pensar um minuto. É mais importante que eu acredite que eu sou uma boa pessoa ou que eu tenha atitudes que uma boa pessoa teria? É mais importante que eu tenha a certeza de que eu sou uma ótima amiga ou que eu tenha atitudes que uma ótima amiga teria. Quando dizem que a gente precisa acreditar em si mesma, ter autoconfiança para aí sim conseguir realizar, e a gente olha no espelho e a gente não vê isso. A gente não acredita em nós mesmas, a gente não tem nenhuma autoconfiança. Isso tira totalmente a nossa motivação, faz a gente querer desistir. Porque já que a gente não acredita em si mesma e a gente não está conseguindo acreditar, então não vamos conseguir, para que tentar? Não é mesmo? Isso faz parecer que tem alguma coisa errada com a gente. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente está buscando uma solução mágica. A gente quer acordar numa manhã ensolarada, tendo autoconfiança, se acreditando em si mesma. Mas isso não vai acontecer. Mas a autoconfiança não pode ser o combustível, ela precisa ser o troféu de alguém que foi lá, tentou e fez. Antes de continuar esse vídeo, eu preciso te alertar uma coisa. Esse conteúdo não tem um caráter de intervenção, não é terapia, não substitui a terapia, mas é apenas psicoeducativo. É apenas para te trazer algumas informações que podem te ajudar a olhar um pouco diferente para os problemas que você está enfrentando agora. Então, se você percebeu uma dificuldade muito grande de aplicar algumas das orientações que eu vou passar, ou estiver realmente num sofrimento emocional e psicológico muito intenso, procure um profissional. Agora vamos falar dessa ideia de que a gente precisa acreditar em si mesmo para poder continuar, para poder conseguir realizar as coisas. Isso nasce de uma valorização do nosso pensamento. E de fato, faz todo sentido quando a gente pensa na terapia cognitiva comportamental. Ela considera que os nossos pensamentos, nossos comportamentos e nossas emoções estão relacionadas. Um influencia o outro. O que eu penso tende a interferir em como eu me comporto e no que eu sinto. Da mesma forma como eu me comporto, tende a interferir no que eu penso e como eu me sinto. E como eu me sinto interfere tanto nos nossos pensamentos quanto nos nossos comportamentos. A gente não tem um sobressaindo do outro. É como se fosse uma relação mútua. Um interfere no outro, influencia o outro. Classicamente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tende a reestruturar o pensamento, o conteúdo do pensamento. Então, uma pessoa que tem uma crença de que eu não consigo, eu não sou capaz, a gente tende a tentar mudar o conteúdo desse pensamento. Mas entenda uma coisa, é muito difícil a gente mudar o conteúdo do pensamento sem evidências que sustentem o novo pensamento. É por isso que na terapia cognitivo-comportamental, que eu vou chamar de TCC porque é mais fácil, para realizar essa mudança de conteúdos, a gente tem muitos experimentos comportamentais. Você vai lá, experimenta, avalia e vê se foi verdade aquele pensamento, se aconteceu do jeito que você imaginou, e aí você constrói novas evidências. E toda essa interação entre os nossos pensamentos, emoções, comportamentos, se sustenta na tendência do nosso cérebro de manter uma certa estabilidade. A gente não quer uma mudança muito grande, então a gente acaba filtrando, às vezes, evidências de que as nossas crenças não são exatamente da forma como a gente acredita. Mudar dá muito trabalho e o nosso cérebro não está interessado em ter trabalho, porque isso consome mais energia. Então a autoconfiança, acreditar em si mesma, sim, ajuda. Ajuda você a ir lá e conquistar e realizar suas tarefas. Mas esperar pela autoconfiança é uma grande armadilha. Terapias mais atuais vão focar em observar os pensamentos como eles são. E o que são, afinal de contas, os nossos pensamentos? Você já parou para pensar sobre isso, para se perguntar o que faz o nosso cérebro pensar? Os nossos pensamentos, no fim das contas, são apenas produtos de uma atividade cerebral. Apenas produtos das funções que o nosso cérebro está trabalhando, é como se fosse uma grande máquina. Os nossos pensamentos são só o produto daquilo ali. São frases, imagens, cenários que a gente cria para explicar o mundo, explicar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui entre nós, que poder tem isso? Que poder os nossos pensamentos realmente têm de guiar e determinar se a gente consegue ou não consegue fazer algo? Quando a gente consegue observar os nossos pensamentos,
como são, como apenas pensamentos, a gente meio que cria um afastamento deles. A gente consegue observar eles de uma forma mais objetiva. É como se a gente estivesse desgrudando esses pensamentos de quem somos e observando de fora, observando eles de longe. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente precisa se fazer é: eu consigo fazer isso apesar do conteúdo do meu pensamento? Vou tentar colocar num exemplo para ficar mais fácil de entender. Esse é o primeiro vídeo que eu estou enviando para um editor de vídeos editar para mim, para eu não ter que fazer esse trabalho. E antes de gravar, eu tive muitos pensamentos. Eu fiquei insegura porque pela primeira vez alguém vai ver o material bruto dos meus vídeos. O quanto eu repito as mesmas frases e gaguejo em alguns momentos. Mas a pergunta-chave que faz, ainda assim, eu conseguir gravar esse vídeo é: eu posso gravar esse vídeo mesmo tendo esse tipo de pensamento? Mesmo tendo inseguranças? Vale a pena enfrentar o desconforto pelo resultado que eu vou ter? É muito mais importante que a gente tenha as atitudes necessárias do que os pensamentos corretos. Eu acho que a gente pode concluir que a gente, na verdade, não precisa acreditar em coisa alguma para realizar qualquer coisa que seja. O conteúdo dos nossos pensamentos não é mais importante do que as ações que eu tenho apesar destes pensamentos. Será que você pode fazer isso apesar de sentir ou de pensar qualquer coisa que seja? E se você quer realmente desenvolver a autoconfiança e acreditar mais em si mesma, não é mais fácil fazer isso se perguntando quais são as atitudes que uma pessoa autoconfiante teria? Que ações, que decisões uma pessoa autoconfiante deveria ter nesse momento, independente de acreditar ou não? Porque a autoconfiança não é sobre o que eu acredito sobre mim, mas é sobre as ações que eu vou tendo. É tal como a coragem. É mais importante que eu tenha atitudes de uma pessoa corajosa do que eu acredite que eu sou corajosa. Porque acreditar não vai dizer absolutamente nada na realidade sobre mim. E à medida que você vai tendo essas atitudes coerentes com uma pessoa autoconfiante, se perguntando se vale a pena, se perguntando se você consegue fazer mesmo tendo o pensamento contrário, é assim que você vai construir sua autoconfiança. É assim que você vai construir evidências de que você consegue. E aí você vai mudar a sua crença, a sua ideia de que você não consegue, que você não é capaz, de forma natural. É mais importante ser do que acreditar que é. Precisamos focar mais em ter as atitudes necessárias do que acreditar que somos. E se você quer construir a sua autoconfiança com ações comprometidas, eu te vejo na próxima semana.